Eu queria saber se você sabia que a gente é praticamente um robô e que a gente é um animal. Talvez possa parecer estranho para ti isso aí, mas ao longo do vídeo eu vou te explicar melhor sobre isso. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer, como eu já comentei e comecei a fazer uma série de vídeos aqui, para te começar a entender o que é a realidade, quem é que a gente é, como é que as coisas são, através de prismas diferentes. Prismas neurocientíficos, filosóficos, psicológicos. E claro, também muito físicos, né? Parte física quântica, que é a mais moderna delas. E o que acontece? Por que eu digo que a gente é um robô e por que a gente é um animal? Tá? Primeiro, a gente é um animal, né? O Homo sapiens, né? Classificado na ciência. E a gente não tem um mecanismo tão diferente de quantos outros animais primitivos. Claro que os mamíferos, que é onde a gente está na escala, né? Eles são mais próximos da gente. O grande lance e o grande barato que a gente tem que começar a parar para pensar é entender como é que funciona esse nosso modo robô, né? Esse nosso modo animal, e como é que a gente transcende isso, como é que a gente consegue não ser um reagente ao meio, mas sim um agente. Tá? O que acontece e que é importante eu te dizer? A gente, como já falei, recebe programações, tá? Seja programações genéticas, portanto, a gente acaba sendo uma repetição da nossa história, tá? Então a gente recebe essa decodificação genética através dos nossos ancestrais, familiares mais próximos, como pai e mãe, mas também isso vai longe. E isso impacta tanto na nossa parte física aqui, biológica, tá? Como também na nossa parte mental, comportamental, porque, já falando um pouquinho aqui sobre isso, nossos processos cerebrais, eles são processos que desencadeiam processos químicos. Então, o que acontece? A gente tem que entender que muitas das pessoas podem ter deficiências em processos químicos, onde herdaram isso biologicamente, tá? De seus ancestrais, e aí vão ter algumas deficiências que vão ter que ser trabalhadas através de suplementação, às vezes, né? E alguns ajustes químicos, né? Algumas vezes a gente vai ter problemas, né, de tanto diabetes, por exemplo, né? Como pode ser também alguns outros transtornos mentais, onde o problema é regulação química dentro do cérebro, tá? E aí muita gente acaba viajando muito aqui com teorias malucas, sendo que a gente tem que entender isso. Nós somos um animal meio robotizado, tá? Então, por que robotizado? Porque a gente tem que entender que a gente responde a programações pré-estabelecidas. Eu já falei sobre isso. 50%, hoje é aceito, né, no meio científico, aí, 50% de quem a gente é genética, 50% é meio, é ambiente, é como os ambientes onde a gente está que acabam nos impactando e aí gerando, claro, o estilo de vida. O estilo de vida define se a gente consegue ajustar um pouco ou fazer pequenas modificações, que aí entra aquela questão que talvez já tenham escutado falar ou não, que é a epigenética, que é o que? Tu não muda os teus genes, mas tu pode mudar os alelos desses genes, tá? Que é mais ou menos algumas partes onde eles se conectam com outras coisas. Então, o que acontece? Tu precisa entender que a programação que tu recebeu, praticamente tu vai repetir ela ao longo do resto da tua vida. O que eu quero dizer com isso? A primeira matéria que eu tive, vou te contar uma história, que a primeira matéria que eu tive na pós, né, de neurociência, da PUC, né, que eu faço, a matéria era livre-arbítrio. Eu achei genial, eu gostava, porque uma questão de tentar trazer conceitos filosóficos e científicos ao mesmo tempo para entender, será que a gente tem livre-arbítrio? Né? Muitos filósofos já falaram, claro, ali como é uma instituição mais religiosa, a filosofia que traz é uma filosofia mais católica e tal. E tem filósofos que pararam para pensar nisso, né? Porque essa questão de Deus não tem e tal, etc. E o que é interessante de eu trazer para vocês aqui? Que já foram feitas várias pesquisas para entender, existe livre-arbítrio? Ou a gente é simplesmente um animal que vive num meio condicionado, né? Que é aí que eu estou chamando de robô, tá? E as pesquisas, essas científicas,
mostraram algo muito interessante, tá? Várias pesquisas mostraram que quando algo acontece no meio, antes da gente ter consciência da nossa reação, o corpo já reagiu. É milissegundos isso, mas já como foi avançando, né, nossa parte tecnológica, né, para pesquisas principalmente com cérebro, que começou há pouco tempo, né, com um maquinário aí que se tem disponível que antes não tinha, começou a se constatar e pesquisar isso. E aí os caras hoje já tem várias pesquisas mostrando isso, que aconteceu um estímulo, o corpo já se prepara e já comanda e depois a gente tem consciência daquilo. Então ficou uma questão muito interessante. A gente tem livre-arbítrio? Ou simplesmente a gente responde ao meio? É uma questão muito, muito interessante mesmo, né? E aí quando a gente vai nesse assunto, e por que eu estou falando isso? Porque se a gente não tem livre-arbítrio e a gente simplesmente responde ao meio, a gente é um animal, a gente é um robô, a gente é algo que foi pré-programado e a gente simplesmente responde ao meio. E eu tenho que te dizer que quase 100% da nossa vida a gente vive como robô. Quase 100% da nossa vida a gente é um animal, um Homo sapiens, que frente ao medo foge ou frente ao medo briga e tenta matar aquele fato gerador do próprio medo. E aí tá aí as guerras, as brigas, tudo mais. Mas o que a gente precisa entender é que existe sim o livre-arbítrio. Se a gente olhar sobre um prisma filosófico, principalmente mais antigo, que é o princípio da gente entender que o livre-arbítrio ele existe, mas ele existe não como princípio, mas como parte do ser, né? Parte de um corpo, que é o corpo mental, vamos dizer assim, tá? Que é parte do corpo que tem a capacidade de responder aos estímulos de uma forma mais isolada, independente. Então, quando a gente está caminhando no mato, tá? E a gente, por exemplo, sei lá, tu é da cidade, tu não tá acostumado a caminhar naquele mato, tá? Tu vai e daqui a pouco tu escuta um barulho, um arrastado no chão, um creque muito perto de ti. Teu corpo, antes de tu tomar consciência, o teu corpo já reagiu. Ou tu pulou, ou tu deu um grito, ou tu travou. Teu corpo já respondeu mais rápido. Ou seja, a tua parte mecânica, a tua parte física, a tua parte biológica, ela já respondeu. E ela respondeu baseada na tua programação genética. Se tu já é uma pessoa que vive no mato, cresceu no meio do mato, talvez a tua resposta vai ser diferente, tá? E mesmo assim, dentro de pessoas diferentes, porque cada um vai ter uma programação. Então a gente precisa entender que normalmente os nossos primeiros estímulos, tá? Normalmente não, quase 100% das vezes, ou 100% das vezes eu ouso falar aqui, as nossas respostas aos estímulos, elas são 100% inconscientes. Elas são determinadas pelo como fomos programados. Então, se eu tenho uma carga genética, como eu falei no outro vídeo lá, que ela veio comigo e eu mantive o meu estilo de vida que reforça essas programações anteriores, eu vou ter, digamos, 100% de congruência dentro dessas coisas, e aí também a minha dificuldade de mudar é muito maior, porque eu vou ver a vida, eu vou ver o mundo, eu vou ver as coisas sobre um prisma muito mais fechado. Quando eu começo a ampliar minhas coisas, eu começo a abrir, né, as minhas percepções, eu começo a abrir, aumentar minha capacidade cognitiva, porque eu começo a ampliar meu repertório, e a partir da minha ampliação de repertório eu começo a entender e conectar as coisas de uma forma diferente. É como eu já falei, parte de inteligência é qual que é o meu conhecimento de quantos caminhos eu posso ter dentro de uma situação. Então a flexibilidade cognitiva ela determina o nosso coeficiente de inteligência, nosso QI, tá? E o repertório nosso aumenta de acordo com as vivências e que a gente busca, né, com percepções que a gente tem de lugares diferentes do nosso, né, dos nossos ambientes, né, diferentes dos nossos ambientes. Então, como é que a gente vai fazendo isso e vai construindo e vai saindo de um ser animal,
responsivo, o primeiro passo é aquele que eu já falei. Primeiro é viver coisas diferentes, entender coisas diferentes. Porque a gente tem que entender que quando vem alguma coisa, a gente reage normalmente. E boa parte da nossa inteligência está em a gente reprimir. É a palavra melhor mesmo. Não é reprimir a palavra correta, né? Mas é represar, vamos dizer assim. Porque o reprimir, ao longo do tempo, faz tu não sentir aquilo. Mas tu precisa sentir aquilo para identificar aquilo e saber, putz, está vindo a raiva em mim. Putz, está vindo o medo em mim. Putz, está vindo alguma emoção. Porque a emoção, como eu já falei, ela serve para identificar coisas. Né? A emoção, ela, chama atenção dizendo, olha, isso aqui, chama atenção disso, chama atenção daquilo. Né? Só que a gente não pode deixar com que ela determine a nossa ação. Nós temos que ir daí para um plano de consciência maior que entende as influências que estão recebendo, biológicas, emocionais, e tu diz, opa, trava que agora eu vou tomar uma atitude diferente. Então, esse estágio acima, né, esse estágio que nos tira de um nível robótico, animal, ele é o estágio mental, ele é o estágio onde a razão predomina sobre o resto das coisas. Não é que a gente não deva sentir emoção, mas sim que a razão ela tem que olhar, sentir a emoção e tomar a decisão mais assertiva para aquele momento. Então, a gente tem que entender que se a gente age com a emoção, a gente está agindo como um animal. A gente está agindo dentro de um processo biológico natural, tá? Só que se a gente quer evoluir como ser, a gente precisa sair desse estágio animal e ir para um estágio mais diferenciado, tá? Então, boa parte dos nossos problemas, né, de relacionamento, ou de vida, ou de qualquer coisa que aconteça, é quando a gente reage, né, aos estímulos de uma forma animal, uma forma emocional, tá? O que acontece? Muita gente vai dizer, mas tem gente que não... E tem resultados bons, sim, porque aquela pessoa teve boa programação, né? Ela viveu em ambientes que levaram mais propícios a ter ações inconscientes melhores, tá? Mas isso não é na realidade de todo mundo, na verdade isso no Brasil é a realidade da minoria. Então tu tem que pensar, puta, como é que eu saio disso, né? Eu saio disso ampliando a minha capacidade cognitiva, ampliando minha capacidade de racionalizar para poder dar os destinos corretos para a emoção. Hoje existe um estudo muito forte, eu tenho aqui uma coleção do Daniel Goleman, que é um especialista em inteligência emocional, que mostra isso, que crianças que têm maior capacidade de nomear, identificar e dar a ação correta para aquela emoção, essas crianças normalmente massivamente, né, têm mais relações de qualidade, têm trabalhos de qualidade e têm uma vida de mais qualidade, porque a psicologia social, a psicologia infantil, a evolução, né, do ser humano ao longo do tempo começou a ser pesquisada há alguns tempos atrás, não são muitos anos atrás, mas que já começa a colher resultados significativos para demonstrar isso, né? Se a gente vai para o campo filosófico, principalmente, como já falei, oriental, eu falo oriental porque é a filosofia aquela antiga mesmo, né? Antes, né? Pré-socráticos lá, e quando a gente fala pré-socrático, a gente tem que ir para uma linha oriental, né? Que é onde tinha lá uma base filosófica mais forte, onde eu já falei que os filósofos gregos bebiam tanto da Índia quanto do Egito, né? Onde eles iam lá estudar para depois aplicar e ensinar. A gente vai entender que quando a gente entra nos preceitos filosóficos esotéricos, que eram cheios de máscaras, né? Que eram envoltos de simbolismos e de segredos, a gente vai chegar lá num lance que é dos 7 corpos, né? Os 7 corpos, o número 7, enfim, isso eu vou fazer outros vídeos aí aprofundando isso. Mas que eu quero dizer, eu vou pegar aqui 3 corpos, né? Que são o corpo físico, né?
esse corpo dos sentidos, né? A gente tem um corpo emocional que se chama corpo astral, tá? E acima do corpo astral a gente vai ter o corpo mental. Eu estou simplificando, resumindo aqui bastante, pegando esses três, só para a gente explicar isso, que são coisas que talvez tu comece a entender um pouquinho melhor. O corpo astral tem muita coisa que está sendo falada hoje, já tem mais conhecimento aberto para as pessoas hoje do que tinha no passado. Porém, também tem muito desentendimento sobre esse corpo, né? Sobre esse envoltório nosso aí. Mas o que eu quero dizer? Corpo físico é esse corpo biológico, tá? Que ele responde através de vários fatores. A gente tem o corpo astral, que ele é o corpo emocional, tá? Então, a gente precisa entender que esse corpo emocional, o corpo astral, ele tem influência sobre esse nosso corpo físico, né? Ele é mais forte que o nosso corpo físico no sentido que ele direciona ações e tudo mais. A gente tem acima dele o corpo mental, que é isso que eu estou comentando. É o corpo é a parte nossa de consciência, onde a gente toma consciência, a gente tem a habilidade de racionalizar os processos, racionalizar as coisas e direcionar tudo isso que está acontecendo abaixo da forma correta. O que acontece? Eu trabalho em algum lugar, vão vir as informações, os dados, né, que vão sendo coletados pelo tudo que vai acontecendo, vão vir as opiniões, né, os medos, as angústias de cada uma das pessoas, e eu, muitas vezes, né, eu estou falando como líder, porque quando a gente fala em corpo mental, o corpo mental ele tem que ser líder do resto dos corpos. Tem corpo acima que ele sim, mas aqui a gente está falando para baixo. Ele tem que pegar e olhar os dados, olhar as opiniões, vai entender quais são as emoções que estão surgindo ali e tomar a decisão correta. É esse o processo que eu chamo de racionalização. Porque existe um entendimento muito errado, né, que hoje está sendo superado, mas eu, quando já fiz vários cursos de psicologia, de entendimento do ser humano, tinha uma escola muito forte um pouco no passado, que era do tipo, tu é razão ou emoção. E hoje já é mais do que provado, não existe razão ou emoção. Existe as duas coisas juntas, tá? E existe o quê? Que a gente já chegou à conclusão que o quê? A gente toma a decisão baseado na emoção. Por causa disso que eu estou falando. Gatilhos mentais. Tudo que o marketing hoje usa, ele está te atingindo nas emoções. E tu vira refém dos estímulos. E se tu tá refém dos estímulos, tu é um animal. Tudo bem, eu também sou um animal, todo mundo é um animal. Mas que a gente é um animal, mas assim, a gente é um robô. A gente não é um ser humano. A gente não tem livre-arbítrio. Porque nesse nível não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele vai existir num nível mais superior, num nível maior de consciência, num nível onde eu tenho poder sobre as minhas emoções e sobre minha parte do dia a dia, de as minhas reações, entende? Então, assim, muita gente hoje, e tá muito errado isso, e já tá, se tu olhar dados, já mostram isso, tá? Que esse lance do tipo, eu sou muita emoção, eu faço isso, não sei o que. Isso aí tá totalmente errado, me desculpa se tu é assim, mas tu vai ter mais prejuízo na tua vida do que ganhos, né? Essa coisa onde eu sou coração, faço o que eu sinto. Tu tá simplesmente repetindo as coisas do passado e tu não vai conseguir evoluir. E tu não vai entender a realidade como ela é. Se tu tá querendo evoluir como ser humano, tu sim tem que entender como teu corpo funciona com determinados estímulos, qual que é a reação natural desses estímulos no teu corpo pela tua programação que tu recebeu, ou seja, quais são as emoções que vêm, e aí tu tem que pegar e tomar a tua decisão consciente, tá? Então, o que é importante nesse processo é muito inteligência emocional, se tu quer desenvolver isso. Daniel Goleman é um cara que explica muito tranquilo para todo mundo em vários livros, e isso aí tu começa a entender. Outra que fala muito bem sobre isso,
Brené Brown, né? Também tem YouTube dela, lá TED Talks dela. Depois ela fez Netflix, tem um documentário. Depois ela fez um outro que é só sobre emoções. E até no documentário dela lá, ela vai falar sobre que foi feita a pesquisa lá para entender quantas emoções as pessoas sabiam nomear, né? E as emoções deu um número de 3, média mundial, né? Raiva, felicidade, alegria, eu não lembro a outra. Mas o que acontece? Existem mapeadas já dezenas de emoções. E muita gente vai dizer, mas o que isso tem a ver? Que besteira. Tem a ver que o quê? Tem a ver com o quê? Que para cada emoção, tu tem que ter uma ação. Então, se tu tá ali, tá? E tu não sabe identificar se o que tu tá sentindo é alegria, se é euforia, se é excitação, e tu ter uma atividade, uma ação para essas 3 emoções, por exemplo, tu vai ter muita chance de errar, porque tu vai ter uma chance de acertar 33%, porque tu não criou repertório para também ter mais variações dentro da própria alegria, para ter mais variações dentro da própria excitação, dentro do próprio entusiasmo, euforia, porque cada uma dessas emoções, elas te exigem, te demandam ações diferentes, porque elas são diferentes. Como eu falei, as emoções elas são indicadores. São indicadores. Então eu tô triste, aquilo ali é um indicador do tipo, puta, tem que parar pra pensar por que eu tô triste, o que tá me gerando aquilo. Eu não falei ainda, vou falar em vídeos mais futuros, como é que isso depois faz tanto o processo no nosso sistema nervoso central, através dos neurônios, né? Mas como nos periféricos, através dos hormônios, como é que isso faz em termos de cascata de processos químicos, hormonais e vão impactando no nosso corpo biológico. Eu ainda vou falar sobre isso. Mas eu quero só trazer aqui essa percepção da gente entender que cada emoção ela é um indicador de algo que está acontecendo de errado para nós o quê? Mudar ou aproveitar. E como é que aproveitar, mudar, isso é racional. Isso é consciência. Isso é entendimento da coisa que está acontecendo. E por isso que a gente precisa parar para pensar, por isso que a gente precisa parar para sentir sim nossas emoções. Mas não deixar com que elas sejam o nosso fator decisivo. Não que a gente dê o nosso cérebro para as emoções, porque vai dar merda. Por isso que o nosso cérebro é uma coisa, o coração é outra. Por isso que sempre se falou dessa diferença, porque precisa se entender que elas são coisas diferentes. Então, quando eu estou sentindo medo, eu tenho que entender. Eu tenho uma tomada de decisão e eu não consigo tomar aquela decisão. Eu tenho que entender que a emoção que está influenciando naquilo. Eu tenho que entender, puta, eu não estou conseguindo tomar essa decisão porque eu estou muito entusiasmado. Se eu estou muito entusiasmado, eu tenho que entender que talvez eu, estando entusiasmado, eu possa falar vazia besteira. Então, calma aí, eu vou me acalmar aqui para tomar uma decisão mais racional, mais correta. Mesma coisa, eu estou com medo. Qual a reação que eu vou tomar, né? Então, o que é muito interessante também, eu vou dar umas derivadas aqui, mas é para vocês entenderem que a gente não se dá conta que a gente valoriza a coragem e tal, né, muitas vezes, e a gente também não se dá conta porque a gente coloca a coragem muito como um fator emocional, e ela até é, porque coragem vem, né, de ação que vem do coração, né, coragem, agir a partir do coração, a partir dos sentimentos, das emoções. Mas o mais interessante é que coragem, ela é, se a gente olhar só sobre esse prisma, ela é boa e ruim, porque pode vir uma ação, né, do tipo medo, eu vou lá e mato alguém, porque eu tinha medo que a pessoa me mataria, daí eu mato antes. Isso é ser corajoso, ao mesmo tempo que também é ser corajoso, né, se a gente olhar só sobre esse prisma, né, ajudar alguém, porque eu senti compaixão, né, que é uma emoção também, né? Só que isso é muito louco, porque a gente chama de corajoso hoje, muitas vezes, alguém que age através do medo para matar alguém. Ah, o cara foi lá, grande, guerreiro, corajoso, não sei o quê. O cara tava lá para matar alguém. Então, olha a loucura que é e olha como a gente tem que tomar consciência também das palavras. Isso tem a ver com o que eu falei no último vídeo, vou falar outras vezes, com as emoções que a gente sente,
Porque senão a gente é só um robozinho repetindo o padrão do passado. A gente é só um robozinho repetindo padrões sociais do momento. A gente é só um animal respondendo à biologia. Muitas vezes um cachorro latindo pro outro lado do portão é nós brigando no trânsito. É igual. O funcionamento é o mesmo. Então, assim, o que eu quero trazer para finalizar aqui nesse vídeo é que vocês começam a tomar consciência que é importante o processo de racionalizar. Tá? E para racionalizar, precisa primeiro tomar consciência. Para tomar consciência, tu precisa entender, nomear, decifrar as tuas emoções, saber como é que indicadores que essas tuas emoções estão querendo te mostrar. Porque ela está te mostrando, tu está fazendo uma coisa certa, uma coisa que é boa para ti, uma coisa que é ruim para ti. Claro, tem outras nuances aí no meio, mas isso faz parte de tu entender isso e tu também entender como é que o teu corpo funciona. Isso que eu acho muito louco. A gente vive uma vida com um veículo, que o corpo é um veículo que a gente recebeu, sem saber pilotar ele. É tão louco se a gente achar ruim, às vezes, o cara sair dirigindo um carro e não ter tirado carteira, e a carteira ainda não é nem saber mexer no carro, é só dirigir o carro, né? A gente teria que entender óleo, se eu tô andando com pouco óleo, isso vai corroendo, não sei o que vai dar problema. É um veículo ali que a gente às vezes tem na nossa posse e a gente não sabe dirigir ele. E nós, com o nosso corpo, é a mesma coisa. A gente sai com ele desgovernado, a gente fica adoecendo ele através de processos e ações erradas, a gente toma decisões erradas, porque a gente não entende como é que esse veículo onde a gente habita, ele funciona, né? E como eu falei, eu quero trazer aqui em outros vídeos coisas assim. E o meu objetivo aqui é fazer você refletir. Como eu já disse desde o primeiro vídeo, né? A gente não é dizer, é certo, é errado, é isso, segue esse método, segue essa receita de bolo, porque não? Cada um de nós, biologicamente, é diferente um do outro. Nenhum de nós tem o mesmo DNA. Nenhum de nós viveu a mesma história. Até porque a própria questão da história é construída de forma diferente em cada um de nós. Cada um de nós tem o seu propósito, o seu caminho a trilhar. E a gente precisa tomar consciência disso. Ser rebelde é assumir o seu papel na vida. Ser rebelde é ser o protagonista da sua própria vida. Ser rebelde é viver a vida conforme tu entende que ela deve ser vivida. E quando tu começa a entender isso e fazer modificações, tu vai desagradar muitas pessoas, tu vai desagradar status quo, tu vai desagradar grupos que vão, por consequência, te chamar de rebeldes. Rebeldes sem causa, muitas vezes, e tem mesmo, tem rebeldes sem causas, mas que a gente seja rebeldes com causas, né? Que a gente consiga ressignificar palavras como essa, porque muitas vezes, rebelde, o pessoal tem uma visão negativa. Eu não colocaria isso como uma visão negativa. E quando a gente começa a entender quando a gente começa a também entender como é que a sociedade foi sendo formulada, como é que ela foi sendo construída para chegar hoje, se tu para estudar, pensar e entender isso, não tem como tu não ser um rebelde. Não tem como tu ir em linhas anárquicas, não estou falando do anarquismo aquele destrutivo, mas o construtivo, o evolutivo, que é aquilo que tu entende que as coisas são. Não tem como tu ler lá o Sapiens, né, uma breve história da humanidade, do Harari lá, e não ficar consternado no sentido, puta, olha que loucura isso aqui, como é que foi sendo construído, como é que a gente chegou até hoje. Então, se tu quer ter momentos para refletir, ouvir as visões sobre prismas que eu venho trazendo, se inscreve aqui no canal, né? Se tu quer que a gente fale sobre determinado assunto, coloca aqui no comentário, né? Se tu gostou aí, dá um like e vamos falando sobre isso, né? Que eu vou vir fazendo aqui esses vídeos que eu sempre busco, hoje eu vou fazer um videozinho de 10 minutos e vira sempre em 20 e poucos, 30 minutos, porque é muito assunto. Mesmo que eu fale agora, como eu vou falar 30 minutos, isso não é nada perto de tudo que tem para se falar.
tá? Fica bem, reflete, controla tuas emoções, percebe o teu corpo, as reações que ele tem em cima disso e começa a partir dessa consciência que tu tem, tomar decisões decodificando o que esse teu radar está te mostrando, o que as emoções estão sinalizando, mas tu tenha o controle sobre tudo isso. Tu tenha controle sobre o teu veículo, tu tenha controle sobre as emoções. Tu racionalize, tenha consciência e use isso a teu favor, né? Para te levar onde tu deseja chegar, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.